Afinal de contas, você sabe o que é o CRAS? Você sabe o trabalho que é desenvolvido dentro do CRAS? Que parte da Seguridade Social o CRAS se encontra? Se você não sabe, o vídeo de hoje tem o intuito de mostrar para você o que é essa unidade estatal que está dentro de praticamente todos os municípios do Brasil. Se você quer saber mais, fique comigo, tá bom? Eu sou Claudinei Silva e esse é o nosso canal. Fala Suas. Antes de iniciar o vídeo, né, eu quero dizer para você que eu, Claudinei, eu sou psicólogo, psicólogo social há 13 anos. Já atuei no CRAS, ou atualmente eu estou no CREAS, mas também tenho conhecimento de outras partes da política. Também sou hoje coordenador do Criança Feliz, né, da primeira infância no SUAS. Ou seja, então eu tenho um amplo, melhor dizendo, né, um amplo conhecimento da política de assistência social. Mas vamos lá. O que é o CRAS? É importante a gente entender o papel do Centro de Referência de Assistência Social, o famoso CRAS. Afinal de contas, praticamente 90% dos municípios do Brasil têm o CRAS. E o CRAS, muitas vezes, ele é compreendido, ele é entendido, principalmente por nós que trabalhamos dentro da política de assistência social, como o coração da política de assistência. Sim, né, a porta de entrada, ou seja, todas as seguridades sociais vinculadas à política de assistência social, ela se inicia pelo CRAS. Inicia-se por essa unidade. Mas, afinal de contas, o que é, né, o CRAS? Eu sempre gosto de referir-me nas tipificações, nas resoluções, nas leis, ou seja, naquilo que foi construído. Porque, afinal de contas, é isso que cai num concurso, é isso que você tem que saber quando você vai responder o documento. E eu quero basear-me em duas leis, ou melhor, uma lei e um decreto. A lei, logicamente, que eu estou falando da Lei Orgânica de Assistência Social, a LOAS. Ela que é uma lei de 1993, é a Lei 8.742. E também, um outro documento que eu quero falar e resumir para você aqui, é a Tipificação Nacional dos Serviços Socioassistenciais. Esse é um documento essencial para você conhecer se você quer adentrar a política de assistência. Por quê? É dentro da tipificação que está escrito todos os serviços que são oferecidos dentro da política, né? Todos os serviços, todos os programas, ou seja, tudo aquilo que as unidades fazem, tanto a proteção social básica, a proteção especial de média e alta complexidade. Mas que esses documentos dizem, né, de forma especial, o que é o CRAS? O CRAS é a unidade pública estatal responsável pela organização e oferta de serviços de proteção social básica no SUAS, em território de vulnerabilidade social. Então aí já temos uma série de coisas, né, que a gente pode pensar e refletir. Primeiro, é uma unidade pública estatal, ou seja, é uma unidade que é financiada pelo Estado. E todos os serviços que são ofertados dentro do CRAS não têm custo algum. Né? E para que serve o CRAS? O CRAS também é responsável pela organização e oferta de serviços de proteção social básica do SUS. Ou seja, como eu já disse há minutos atrás, dentro da proteção da seguridade, da política da assistência social, nós temos a proteção social básica, a de média complexidade e de alta complexidade. Né? Então, são segmentos de proteção. O CRAS ele é da proteção social básica, ou seja, é aonde os usuários, que é a forma que nós chamamos as pessoas, né, que vão de encontro à política, têm o primeiro acesso às políticas. Para você fazer parte da política do CRAS, não necessariamente você tem sido vítima de uma possível violação de direito, por exemplo, que é o caso do CRES, que um dia nós iremos retratar para vocês. Mas simplesmente a pessoa pode ir atrás de um serviço, atrás de um programa, através de um curso, que é uma coisa muito comum ser ofertado no CRAS, né? Talvez muitas pessoas procuram o CRAS também para fazer a inscrição junto ao cadastro único para ter acesso ao Bolsa Família. Normalmente, todos esses serviços estão vinculados ao CRAS.
Então é ali que é ofertado os serviços de proteção social básica. Por isso que a gente fala que é a porta de entrada do SUS. E tem uma coisa significativa, que dentro desse pressuposto que nós estamos estudando, ele é territorializado, ou seja, o CRAS ele faz parte de um território, ele atende um território específico. Normalmente, cidades pequenas, eles atendem toda a população daquele município, né? Se uma pessoa de um outro município, por exemplo, vou dar um exemplo da minha cidade, eu sou de Alto Boa Vista, Mato Grosso, né? Se uma pessoa de São Félix quiser fazer um serviço aqui em Alto Boa Vista, depende do serviço, ele não vai conseguir fazer. Ele vai ter que procurar a unidade do CREAS da cidade dele de origem, né? Ou seja, no caso, vou dar um exemplo de São Félix do Araguaia, uma cidade vizinha nossa aqui. Então, tem todo um território que é aonde é ofertado esses serviços. E esses serviços, eles devem ir de encontro à necessidade desse território. Então, todas as ações que é realizadas no CRAS, eles têm por si um planejamento que normalmente algumas unidades fazem de forma anual, outras fazem de forma semestral, que deve ser baseados em todos os contextos de possíveis vulnerabilidades que o município tem. Eu vou dar um exemplo para você. Supondo que um município tem um alto índice de pessoas numa situação de agressão, né? Vou dar um exemplo de uma agressão. Então, o que o CRAS pode fazer relacionado a isso? Qual que é o público que esse CRAS poderia trabalhar se caso não tivesse um CREAS, por exemplo? Tem muitos municípios que não têm CREAS. Então, todo o serviço de proteção especial também é realizado dentro do CRAS. Então, ele pode trabalhar com campanhas, ele pode fazer campanhas de conscientização, ele pode fazer rodas de conversas. Ou seja, o CRAS vem de encontro às necessidades do território. Tem muitos municípios, por exemplo, que têm um índice muito grande de pobreza. Então, nós podemos pensar no contexto de geração de renda, fazer uma abordagem relacionada à busca ativa de possíveis pessoas que sejam alvo do programa Bolsa Família. Ou seja, o CRAS ele pode fazer muitas coisas dentro de um território. Qual é o principal objetivo do CRAS? O principal objetivo é a proteção social básica e ela é voltada para a prevenção de riscos e vulnerabilidades sociais. Como eu disse, o CRAS ele é a porta de entrada. Então, o principal papel do CRAS é a prevenção, ou seja, prevenir para que não ocorra nenhum contexto de violação de direito. Porque quando acontece a violação de direito, você tem que ter um tratamento especial. Muitos municípios do Brasil já temos o CREAS, que é o Centro Referência Especializado de Assistência Social. Ou seja, o tratamento é diferente, a abordagem com o usuário é diferente. Então, o objetivo principal do CRAS é que não aconteça esse contexto, é agir antes que o fato ocorra. E ele, né, melhor dizendo, o CRAS, ele atua com famílias em situação de pobreza, vínculos fragilizados e ausência de acesso a direitos. É um contexto muito importante, porque quantas pessoas não sabem dos direitos que possuem, têm uma vida muito sofrida, têm uma vida com grandes dificuldades, sem uma perspectiva de olhar para um futuro próximo. Ou seja, o CRAS vai de encontro a isso. Sempre ressaltando que ações que o CRAS faz não é assistencialismo, de forma nenhuma. Se houver necessidade de uma família ter acesso a um benefício eventual, ok, é necessário muitas vezes, mas o principal objetivo do CRAS não é a proliferação de assistencialismo, ou seja, a distribuição de cestas básicas e outras coisas assim. Não. É fazer o provimento de empoderamento do usuário, ou seja, do usuário ter a possibilidade de ser o autor da sua própria vida, o autor da sua própria história, que ele possa abrir os horizontes e ver uma nova perspectiva de vivência. Por isso que no CRAS muitas vezes é ofertado os cursos profissionalizantes,
Tem um serviço de convivência e fortalecimento de vínculo, que é voltado para crianças, adolescentes e idosos, mostrando uma outra forma de relacionar perante a sociedade, muitas vezes até mesmo mostrando uma nova perspectiva de vivência. Temos o grupo da terceira idade, que é muito comum, quase todos os municípios, né, possuem o grupo da terceira idade, né, os CCIs, e ali o idoso ele começa a construir uma nova perspectiva com relação ao envelhecimento, ou seja, o CRAS ele vai de encontro a todo esse contexto de vulnerabilidade que muitas vezes acontece na maioria das nossas famílias, na maioria da nossa sociedade. Então, o CRAS é uma instituição muito importante. Outra questão que é importante dentro do CRAS é prevenir a ocorrência de situações de risco social antes que a violação de direito aconteça. Muitas vezes a família já dá indícios que podem acontecer possíveis situações de violação de direitos. A pessoa ela mostra indícios que ela pode ser alvo, por exemplo, de um assédio sexual, devido à situação econômica, muitas vezes ela pode até mesmo cair em uma condição de prostituição, né? Ou um afastamento do regime escolar em decorrência da necessidade de adentrar a uma atividade laboral, de um serviço. Então, o CRAS vai de encontro a tudo isso, de encontro a essas necessidades para que esse indivíduo não necessite adentrar essas práticas que nós consideramos como violação de direito. E ela tem uma perspectiva de modificar a condição de vida dela, mas de uma forma diferente, de uma forma legal, de uma forma que os direitos dessa pessoa não sejam violados. Então, como eu disse, né, o CRAS é a porta de entrada para os serviços socioassistenciais e o principal local de referência para famílias em vulnerabilidade. Ali é o local aonde você vai ter acesso a todos esses serviços. Como eu disse a outra hora, o CRAS não é lugar de distribuição de cesta básica, como muitas pessoas pensam. O CRAS é um local para você ter acesso aos seus direitos, ter acesso àquilo que está dentro das leis do Brasil. Então é necessário a gente tomar posse e ir de encontro a essas instituições, tá bom? Para quem o CRAS é destinado? Vamos lá, alguns públicos específicos, tá bom? Primeiro, famílias em situação de vulnerabilidade. Com famílias que têm um contexto de pobreza, têm vínculos familiares e sociais fragilizados, muitas vezes estão em territórios com alto índice de pobreza, de violência, né, de risco social. O CRAS é para todas essas pessoas. Né? Como eu disse também, pessoas em extrema pobreza com renda mensal per capita inferior a R$ 209, que é o que a gente fala a linha da pobreza. Né? O programa Bolsa Família, por exemplo, ele vem de encontro para que todo brasileiro não se encontre na linha da pobreza. Então, o programa Bolsa Família ele dá um dinheiro para que a pessoa adentre, ou seja, ultrapasse esse limite, né, que é a linha da pobreza. Moradores de território com poucas oportunidades, né? Também idosos, crianças, adolescentes com vínculos fragilizados. Temos um serviço específico, o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo, que é voltado justamente para isso, né? E também pessoas que recebem Bolsa Família, BPC, que é o benefício de prestação continuada, ou então o cadastro único, né, que é o famoso Bolsa Família. Lembrando que o cadastro único é muito mais do que o Bolsa Família, tá? Por exemplo, todo usuário do CRAS ele é vinculado ao cadastro único, não necessariamente todos os usuários que são vinculados ao CRAS receberão o Bolsa Família. E quais são os serviços que o CRAS oferece? Né? Os serviços mais comuns são o PAIF, né, que é o Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família. Ele é o coração-chave, né, do CRAS. Ali você vai ter oferta de grupos, de oficinas, de palestras orientativas. Ou seja, o PAIF são as ações, praticamente todas as ações que o CRAS realiza. Temos o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo, né?
Temos também as orientações sobre os benefícios eventuais, é muito comum o CRAS ser destino, né, das pessoas que necessitem de algum benefício eventual. Também é onde acontece o acompanhamento familiar e também o contexto de visitas domiciliares. É uma prática muito comum da política da assistência social, fazer visitas, né, nos domicílios, que a gente chama de busca ativa. Assim como também nós realizamos encaminhamentos para redes de proteção. É muito comum a gente encaminhar um usuário nosso para a política de educação, a política de saúde, ou seja, todas as políticas de habitação, que é muito comum também, todas as políticas que o usuário tem uma fragilidade. Porque muitas vezes o usuário, talvez você não saiba disso, ele não conhece o caminho para ele ter acesso a um benefício, algo que já está previsto. Ou muitas vezes ainda ele tem vergonha. Então a gente faz essa ponte, né? A gente adentra e mostra para ele que existe possibilidade para ele resolver este problema que ele está vivendo. E também temos, né, o Primeira Infância no SUAS, mais conhecido como Criança Feliz, que é um serviço que oferta visitas domiciliares para as pessoas nesse período que a gente chama de primeira infância, né? Que é dos 9, onde eu costumo dizer, né? Menos 9, que é o período gestacional, até os 3 anos de idade. É um serviço novo, né? Recente, tem uns 8 anos, acho que não tem isso ainda. E agora se tornou serviço mesmo, verdadeiramente, uma política efetiva do CRAS. Um dia nós adentraremos especificamente dentro do Criança Feliz, que é um programa muito rico, tá? É um programa que tem um carinho muito grande. Vamos dando continuidade. Os CRAS, eles são divididos em 3 tipos. Temos o CRAS de pequeno porte, né, que ele atende até o máximo de 2.500 famílias referenciadas. E dentro desse CRAS, ele tem uma equipe mínima, ou seja, aqueles profissionais que não podem não ter, né? Equipe mínima, como o nome já diz, se é mínima, o mínimo que você tem que ter para que um CRAS funcione. O que é? É 2 técnicos, né, de nível superior, sendo um assistente social e o outro, obrigatoriamente, um psicólogo. E ainda 2 técnicos de nível médio. Muitas vezes as pessoas questionam, né? Por que o psicólogo e o assistente social? O olhar do psicólogo, o olhar do assistente social são essenciais para você compreender a dinâmica social. Eu costumo dizer que eu não consigo fazer o serviço do assistente social, nem o assistente social consegue fazer o meu serviço como psicólogo. E um dia nós vamos adentrar, tá? Eu vou convidar uma amiga minha, que é competente demais relacionada à assistência, para falar para você um pouquinho sobre o papel do assistente social dentro da política. E eu vou falar um dia para vocês o papel do psicólogo dentro da política da assistência social, tá bom? Mas voltando à questão dos tamanhos dos CRAS, né? Temos o CRAS também de pequeno porte 2, que atende até 3.500 famílias referenciadas. Nesses, nós temos 3 técnicos de nível superior, sendo 2 assistentes sociais e obrigatoriamente, um psicólogo, tá bom? Também nesse, nós temos a necessidade de ter 3 técnicos de nível médio. E temos ainda o CRAS de médio, grande, metrópole e Distrito Federal, que acompanham mais de 5.000 famílias, né? Tem mais de 5.000 famílias referenciadas. Nesses, nós temos 4 técnicos de nível superior, sendo 2 assistentes sociais, um psicólogo e um profissional que compõe o SUAS. Tem uma linha de profissionais, né, um segmento de profissionais que podem fazer parte do SUAS. Por exemplo, pedagogos, podem fazer parte, advogados. Tem uma série de profissões. Um dia nós vamos adentrar no RH, que nós vamos falar especificamente deste contexto. Os profissionais que compõem, né, o quadro do SUAS. E também 4 técnicos de nível médio, ou seja, conforme há um crescimento do número de famílias atendidas, também há um número crescente de técnicos a elas referenciados. Então é importantíssimo a gente fazer essa análise e ter conhecimento. Qual é o nível
de porte do município que eu trabalho. Eu gosto muito de fazer essa diferenciação, né? A diferenciação do CRAS e CREAS, até porque 90% das pessoas leigas que não tiveram a oportunidade de aprender um pouquinho sobre a política pensam que todos são iguais. Mas não. O CRAS é a prevenção. É o local onde a gente vai prevenir para que aquela pessoa não sofra uma violação de direito. O CREAS já aconteceu. Então, o CREAS ele vai fazer um contexto de uma proteção especial. Eu costumo fazer um paralelo, né, para ficar mais fácil, para a gente compreender. Eu costumo dizer que assim, o CRAS é o postinho de saúde. Sabe, quando você está meio adoentado, você ainda não está doente, você vai lá no posto de saúde, ele vai te medicar, vai mandar você para casa, ok? Já o CREAS, ele é o hospital. Ou seja, você está doente também, mas você vai lá, você vai ficar um pouco lá, você vai ter um acompanhamento mais próximo, a pessoa vai ter que ter um aprimoramento, um conhecimento mais sobre a sua vida, sobre os seus hábitos, sobre as atitudes que você realiza, né? Então, eu sempre faço esse paralelo, né? Eu costumo dizer que o CRAS é como fosse um posto de saúde e o CREAS como fosse um hospital. Por isso, né, eu digo que o CRAS ele atua antes da violação de direito. Ou seja, antes de acontecer um possível abuso sexual, uma exploração sexual, uma violência doméstica, um abandono. Hoje em dia é muito comum, né, nós adentrarmos e atendermos pessoas idosas abandonadas, crianças até mesmo abandonadas. Então, tudo isso acontece. O CREAS, ele entra após o rompimento desse vínculo, ou seja, após já acontecer uma violação de direito, após que aconteceu algo que não poderia ter acontecido. Então, ou seja, o CREAS, ele atende o público que o CRAS não deu conta, que o CRAS não conseguiu modificar a situação. Ou seja, o município que tem um CRAS atuante, um CRAS que verdadeiramente está trabalhando, com certeza os casos de CREAS diminuem. Por que o CRAS é importante e por que é importante conhecer o CRAS? O CRAS está presente em quase todos os municípios do Brasil. Saber o que ele faz fortalece a cidadania, o acesso a direitos e a rede de proteção social. Se você atua ou quer atuar na assistência social, esse conhecimento é fundamental. O CRAS ele é muito mais do que uma unidade. Ele é uma unidade, um serviço que empodera o cidadão. Ou seja, através do CRAS, você terá a oportunidade de mudar a condição de vida sua e automaticamente não ser alvo de uma possível violação de direito. Por isso é importante a gente conhecer o CRAS e muitas vezes até mesmo mostrar para aquela pessoa que está precisando, né? Está passando uma situação difícil, que existe um serviço que pode ajudar ela, que pode auxiliar ela, que pode ir de encontro àquela situação que ela acha que é impossível mudar. E você que quer trabalhar, então, nem se fala, né? Porque é muito comum, gente. Eu já fiz várias provas, né, de concurso, e CRAS, CREAS, e essas coisas que eu estou passando para você, é batata, cai todo o concurso. Então é importante você adentrar e ler os documentos que regem essa política. Essa política ainda é muito negligenciada, tá bom? Ficou com dúvidas? Ficou? Deixa aí nos comentários, tá? Será um prazer enorme responder para você todas as dúvidas que você pode ter. Até porque o tempo nosso é pequeno. Se a gente fosse adentrar a complexidade que é o CRAS, nós ficaríamos um tempo bem grande aqui, horas e horas e horas. Então, se você tem alguma coisa do CRAS que você acha que eu deva adentrar mais, deixa aqui nos comentários, tá? Eu teria o maior prazer do mundo de fazer um vídeo específico explicando isso para você. E se você já conhecia o CRAS, compartilhe a sua experiência. Compartilha como que é a sua experiência, você que for um usuário, você que for atendido pelo CRAS, você que trabalha no CRAS, né? Mostra para mim como que é a experiência de estar aí do outro lado. E é lógico, gente, eu não posso deixar de falar para você se inscrever no meu canal, né? Dá essa forcinha para mim, né? Afinal de contas, nós estamos começando no canal e eu quero trazer conteúdo para você toda semana.
pelo menos um vídeo por semana para você conhecer um pouquinho mais a experiência do SUS, o Sistema Único de Assistência Social. Então, fala as suas. Até mais!